Amigos e irmãos, nós vamos começar agora a segunda parte do capítulo 2 do livro de Joel no hebraico. Essa segunda parte vai dos versículos 12 ao versículo 17. Esses versículos, o profeta Joel chama agora os sacerdotes e o povo para um arrependimento nacional. O cenário agora do profeta, provavelmente está no templo, ou está nas entradas do templo, e ali ele está fazendo uma convocação geral do templo para os judeus, do templo para as nações gentílicas, chamando o povo ao arrependimento, a uma mudança de atitude para que Deus se compadeça do povo e de Jerusalém e reverta as catástrofes em bênçãos. Então nós vamos começar aqui no versículo 12. Ainda assim, como agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Então observe, aqui o profeta, ali já no templo, ele chama o povo para converter, mas para converter do coração. O coração, no conceito rabínico, no conceito judaico, inclui tanto o intelecto quanto as emoções. Então, o profeta está dizendo: convertei o vosso intelecto, convertei as vossas emoções, usai o jejum, usai o choro, usai o pranto. E mudem o mal que vocês vêm praticando contra Yahweh, o nosso Senhor. É interessante notar aqui que aqui no Reino do Sul, Judá, Jerusalém, o povo, você vai observar no decorrer do livro de Joel, eles se arrependem do mal que praticavam, se arrependem do pecado que praticavam. Nós podemos comparar essa mesma palavra, convertei-vos, em Amós. Ali o profeta Amós usou essa palavra para o reino do norte, para Israel. E ali o povo não se arrependeu dos maus caminhos. Vamos lá, em Amós capítulo 4, versículo 8. Andaram 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade, para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertedes a mim, diz o Senhor. Versículo 9. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas, e das vossas figueiras e das vossas oliveiras, devorou o gafanhoto. Contudo, não vos convertedes a mim, diz o Senhor. Então aqui o profeta Amós, ele está profetizando sobre Israel. Ali também havia pragas de gafanhoto, não na mesma intensidade que o profeta Joel estava profetizando sobre Jerusalém. Ali o profeta Amós estava profetizando arrependimento sobre a nação de Israel por causa da iniquidade, mas o povo de Israel não se converteu. E aqui o profeta Joel está chamando agora o Reino do Sul, Judá, Jerusalém, para o arrependimento, para converter o coração do povo. E aqui, a partir do versículo 18, vocês verão que o povo se arrepende. Então aqui já mostra uma diferença entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte não se arrependeu das práticas pecaminosas, e o fim daquela nação foi a destruição. E agora aqui em Joel há um reavivamento espiritual. Tanto que há um reavivamento espiritual que os sacerdotes entendem o momento, entendem a profecia, entendem as consequências, e eles se unem e preparam o povo, e eles ungem o rei Joás e mandam matar a idólatra e homicida rainha Atalia, que vinha da descendência de Acabe e Jezabel. E é interessante notar aqui que Deus não quer palavras no arrependimento. Deus não quer dízimos. Deus não quer religiosidade. Deus quer mudança no coração. É isso que o versículo 12 está dizendo. Aqui vamos entender como Deus avalia o homem.
1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, o Senhor o coração. Ali trata da escolha do rei sobre Israel. O homem teima em avaliar posses. O homem teima em avaliar beleza. O homem teima em avaliar graduações. Mas o Senhor vê o coração. E aqui Ele está chamando o arrependimento através do coração. Versículo 13. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Convertei-vos a Yahweh, vosso Elohim, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. O rasgai aqui no hebraico é kerah, que significa rasgar de forma literal. Mas podemos empregar aqui no contexto alegórico, ou seja, você rasgar as suas práticas pecaminosas, você mudar a sua conduta de pecado e se converter. Aqui Deus quer que as pessoas mudem as práticas do pecado e convertam-se a Yahweh. Aqui está usando para Senhor a palavra Yahweh no hebraico e Deus como Elohim. Yahweh significa Deus pré-existente ou Deus sempre existente, um Deus eterno. Não foi criado por ninguém. E Elohim significa supremo, poderoso, Deus plural. Também aqui no versículo 13 está usando a palavra benignidade. Essa palavra no hebraico é keshed, significa bondoso, piedoso e amável. São as características do Deus de Israel, de Yahweh. Também aqui no versículo 13 está usando a palavra mal. Esse mal não provém de um mal satânico. Esse mal no hebraico é her, que significa adversidade, calamidade, aflição. Então aqui Deus está dizendo que Ele se arrependerá do que? Das adversidades, da calamidade, das aflições que Ele enviará para os judeus aqui. Significa que o homem vai colher os frutos das suas práticas pecaminosas. E quais são os frutos dessa prática pecaminosa? Deus envia o mal, assolação, adversidades, seca, morte, guerra, espada, por consequência do pecado. A palavra convertei-vos aqui, usada no versículo 12 e versículo 13, no hebraico, é shub, significa voltar. Significa voltar. Poderíamos traduzir dessa mesma forma: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e voltai a Yahweh, vosso Elohim. Versículo 14. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Eu vou ler aqui na Bíblia de David Stern este mesmo versículo para você entender de uma forma mais clara o que ele quer dizer. Quem sabe ele pode mudar de ideia e deixar a bênção atrás dele, suficiente para a apresentação de ofertas, de grãos e de bebidas para Adonai, o Elohim de vocês. Seria mais ou menos isso. Se vocês se arrependerem do mal, se vocês se converterem, quem sabe ele não mude o mal que está
vindo e virá mais sobre vocês, e Ele abençoará a agricultura de forma que vocês possam oferecer ofertas de cereais, de manjares e de vinho, que é a libação. Aqui o profeta está colocando de uma forma que Deus poderia não perdoar. Mas lembra no versículo anterior que Ele é grande, Ele é benigno em misericórdia, que é amável, piedoso. Então aqui Ele está colocando de uma forma para pressionar o povo ao arrependimento e mudar as práticas pecaminosas. Mas sim, se o povo se arrepender, Ele se arrepende de enviar adversidades, calamidades e aflição. Sim, Ele faz isso, como Ele fez inúmeras vezes, e até com nações gentílicas extremamente cruéis, como a Síria. Versículo 15. Tocai a trombeta, tocai o chofar em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Aqui Ele está fazendo que os sacerdotes façam um santo jejum nacional, que eles promulguem um jejum nacional. E aqui no versículo 16 mostra que esse jejum, essa assembleia solene, deve ajuntar os anciões, os mais velhos, deve ajuntar os filhinhos, as crianças, deve ajuntar as crianças que ainda amamentam no peito, o noivo que está em lua de mel e a noiva que está no seu aposento. Junte-se todos, proclamem arrependimento, proclamem jejum. Agora que Deus, através do profeta Joel, está mostrando que é prioridade para a nação. Aqui o trabalho não é prioridade, aqui a lua de mel não é prioridade, as outras tarefas não é prioridade. A prioridade é arrependimento, é juntar o povo para chorar, para gritar, para bater no peito, arrependimento. Porque se eles não se arrependerem, a nação será destruída por causa do pecado. A prioridade é congregar o povo. E note aqui no versículo 16, de novo, fala sobre os anciões. Os anciões têm primazia, porque eles são mais preparados intelectualmente, vivenciaram coisas que os jovens não vivenciaram, já tiveram experiências com Deus anteriores. Eles podem passar bons conselhos para os jovens. E aqui Adonai enfatiza anciãos, reunir os anciões. Façam com que eles também se arrependam das práticas pecaminosas e reflitam o que Deus fez no passado e comparem com o presente, como eu mostrei no capítulo 1. E aqui no versículo 16 mostra que até as crianças deveriam participar deste jejum. As crianças que mamam no peito. Tamanho era o pecado que estava em Judá, que carecia de arrependimento. Versículo 17. Chorem os sacerdotes, ministros de Yahweh. Aqui está usando Yahweh no hebraico. Entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao próprio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Aqui o profeta está orando, pedindo para que os sacerdotes entrem em algumas salas dentro do templo ali de Salomão, e ali ele está dizendo o seguinte: chorem lá dentro, chorem entre o pórtico e o altar. Busquem arrependimento, sacerdotes. Aqui ele está tratando especificamente com os líderes religiosos. Se os líderes religiosos não se arrepender, a nação vai quebrar. Poupa o teu povo, ó Senhor. E aqui o profeta clama ao Senhor: ó Senhor, o povo está clamando, o povo está chorando. Ó Senhor, não deixe que a tua herança
seja colocada como vergonha, para que as nações não olhem para nós e riem de nós. Não faça de nós vergonha perante as nações, porque as nações vão dizer: onde está o seu Deus? Vocês não se gabam do seu Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Vocês não se gabam que o seu Deus é o Deus que abriu o mar vermelho. Cadê o Deus de você agora, nessa infestação de seca e de gafanhotos? Não deixe, Senhor, as nações olhar para nós e sermos envergonhados. O importante item para finalizarmos aqui essa segunda parte do capítulo 2 de Joel é que o povo aqui se arrependeu. O povo aqui se converteu dos maus caminhos. O povo entendeu a mensagem que o profeta Joel estava trazendo sobre o povo. E é importante entendermos aqui que durante os eventos apocalípticos, no período tribulacional dos 7 anos, os judeus vão ser reunidos em Jerusalém novamente, em Israel. Eles serão retirados de todas as nações e reunidos em Jerusalém. E ali haverá, durante esse período, um arrependimento nacional, onde os líderes religiosos e os líderes governamentais reconhecerão Yeshua HaMashiach como o Messias, como o Moshiach, o Mashiach de Israel. Se Deus protege os judeus e faz eles prósperos nas nações hoje, imagine quando este povo, quando o Estado, quando os líderes religiosos reconhecerem Yeshua HaMashiach como Senhor. E ali no fim desse período de 7 anos, o Messias virá sobre Jerusalém e derrotará todos os inimigos que ele reuniu em Meguido, no Vale de Josafá, em Israel. E ali ele iniciará o seu reino eterno. Vamos ver isso aqui em Mateus, na Brit Hadashah, Mateus 23, 37 a 39, que diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Então aqui o Mashiach Yeshua está dizendo o histórico de Judá e de Israel, que muitos mataram profetas quando Deus buscava o arrependimento da nação. E muitas vezes o povo não quis se arrepender dos maus caminhos. E aqui o Mashiach está dizendo que ele tentou ajuntar o povo para que o povo se arrependesse e adorasse o Espírito em verdade. Mas o povo não ouviu. E aqui ele diz no versículo 38, aqui trata do templo de Zorobabel, o templo que o Mashiach ali fez as suas ofertas. E aqui ele está dizendo que aquele templo seria destruído e a cidade seria deserta, porque o povo seria dispersado novamente dentre as nações. E no versículo 39, aqui o Mashiach está dizendo que o ministério público dele agora não seria mais visível. Aí agora ele, como cordeiro, seria levado para o sacrifício. E aí o povo agora só viria a ele, a grande multidão, a grande massa, quando ele
viessem para estabelecer o seu reino sobre Jerusalém, um reino eterno. O reino que o profeta Zacarias disse no capítulo 12, versículo 10, que diz: e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito de graça e de súplica. Olharão para mim a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Aqui mostra o momento durante o período tribulacional que se converterá ali no fim, no restabelecimento do Messias sobre Jerusalém, onde haverá uma conversão nacional. Alguns, por erro, não ter discernimento bíblico, dizem que o povo judeu rejeitou o Messias. Isso é um erro muito perigoso, dá muitas margens errôneas. O Evangelho, a salvação, chegou para nós, gentios, através dos judeus, através da casa judaica, através das sinagogas. Então houve uma rejeição estatal e da liderança religiosa e não da sua totalidade do povo. Houve milhares e milhares de judeus que se converteram ao Messias durante o ministério dele sobre a terra. E esses judeus que se converteram foram espalhados dentre as nações, na diáspora. Foram para Espanha, foram para Roma, foram para a Grécia, foram para a Ásia, e ali eles disseminavam a salvação através do Messias deles, através do Messias judaico. E as nações se convertiam através dos judeus para o mundo, através da sinagoga para o mundo, através de Jerusalém para o mundo. Então a rejeição foi política e religiosa, não de uma grande massa de judeus que se converteram ao Messias. O Evangelho chegou a nós através dos judeus para o mundo, da sinagoga para o mundo, de Jerusalém para o mundo. E aqui agora nós vamos finalizar essa segunda parte, mostrando que haverá no período tribulacional, onde haverá uma conversão nacional, política e religiosa, onde os políticos reconhecerão Yeshua como Mashiach, onde os líderes religiosos reconhecerão Yeshua como Mashiach, e enfim, onde o povo reconhecerá Yeshua como Mashiach. E aí sim inicia-se o processo de restauração de Jerusalém para o mundo, onde o mundo olhará para Israel e falar: grande é este povo e abençoado, porque Deus fez desta nação grande e próspera dentre as nações do mundo. E enfim, o Mashiach destruirá os inimigos dos judeus para sempre. Então aqui dos versículos 12 ao versículo 17 mostra um arrependimento presente no período do profeta Joel e mostra também o arrependimento futuro, onde a nação de Israel se arrependerá e reconhecerá o Mashiach como Adonai. E para mostrar aqui o que eu estou falando sobre os judeus e sobre Israel, eu vou mostrar agora no livro de Devarim, Deuteronômio, que Deus já tinha antecipado os eventos que aconteceria com os judeus, com Israel, e a restauração futura. Nós vamos para Devarim, Deuteronômio, capítulo 4, 27 a 31. Note que esse livro foi escrito em 1410 a.C., quando o povo aqui estava ali no deserto. Deus já tinha mostrado o que aconteceria com o povo
e mostrado o que deveria ser feito para que ele restaurasse Israel para sempre. Vamos lá, versículo 27. O Senhor vos espalhará entre os povos, e restarei poucos em número entre as gentes, aonde o Senhor vos conduzirá. Lá servirei a deuses que são obras de mãos de homem, madeira e pedra, que não veem, que não ouvem, não comem, nem cheiram. De lá buscarás Adonai teu Elohim, e acharás quando buscares de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Aqui Adonai mostra que ele quer adoradores, que adorem em espírito e em verdade. O Machia usou este mesmo versículo. Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Versículo 30. Quando estiveres em angústia, e todas as coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para Adonai teu Elohim, e lhe atenderes a voz, então o Senhor, Adonai teu Elohim, não te desampararás, porquanto és Elohim misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Aqui, Elohim, Yahweh, está dizendo para os judeus, ali na outorga da lei, nas 613 leis. E aqui ele está dizendo o seguinte: vocês, meu povo, vocês irão pecar contra mim. Vocês serão expulsos de Jerusalém. Vocês irão para vários países, Estados Unidos, Brasil, Europa, Ásia, Oceania. Vocês serão espalhados perante todas as nações. De lá, vocês servirão outros deuses. Vocês ainda, mesmo assim, vocês ainda vão preferir deuses feitos de mãos de homem. Mas quando vocês se arrependerem de todas essas nações, quando vocês buscarem a mim, o Deus de Israel, o Yahweh, o Deus nacional, quando vocês buscarem a mim de todo o vosso coração, eu ouvirei a angústia de vocês, ouvirei a oração de vocês, porque eu sou misericordioso, eu não desampararei, e eu olharei para a aliança que eu jurei a Davi e a Abraão, a Isaac e a Jacó. E eu cumprirei aquilo que eu prometi, e darei a vocês a Jerusalém. E eu darei não só a Jerusalém, mas a Jerusalém que fará de todas as nações pequenas, e vocês se tornarão grandes e majestosos perante todas as nações. Então aqui no versículo de 27 a 31 mostra o pecado, a diáspora, que eles foram espalhados perante as nações, mostra o arrependimento e mostra a restauração dos judeus. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém.